atualização e fazer esse acompanhamento. TikTok banido dos Estados Unidos, futuro da rede social é incerto. Tem um projeto que quer forçar o aplicativo a se desvencilhar da ByteDance, que é a holding chinesa que o controla. Ele já foi aprovado numa primeira instância entre os deputados, inclusive com uma adesão, ô Lucas, massiva ali entre democratas e republicanos. Agora a votação vai para o Senado e isso, obviamente, divide opiniões. O que eles alegam? O projeto prevê regras para lidar com empresas controladas, entre aspas, por adversários estrangeiros. E aí, por óbvio, a China se enquadra ali entre esses países adversários. Se bem sucedido esse projeto, exigiria que a ByteDance vendesse o TikTok em até 6 meses, ou a empresa enfrentaria uma proibição nas lojas de aplicativos e plataformas de hospedagem web dentro dos Estados Unidos, ou seja, o aplicativo sairia da loja da App Store e da Google Play Store. A grande questão, meu amigo Lucas, existe uma ameaça legítima? É apenas um espetáculo político? É uma guerra comercial? É protecionismo disfarçado de esforço patriótico? E aí, minha gente, é claro que se trata de uma guerra comercial. E, na verdade, uma guerra específica contra o TikTok. E eu vou trazer alguns argumentos aqui para reforçar essa minha perspectiva. Também não entendo isso como uma regulação, tá, Lucas? Uma regulamentação no sentido estrito do termo, porque se fosse, teria que ser aplicada a outras empresas do setor, ou no mínimo a outras empresas chinesas. Se a ameaça é a China, então teriam que outras empresas aí, que a gente já citou inclusive, teriam que entrar nessa seara aí. Por que só o TikTok? Por que não a Tencent também, que é dona de algumas das maiores franquias de games mobile do mundo, como o próprio League of Legends, quando a Tencent adquiriu a Riot. A Tencent tem participação também na Epic, a Tencent tem participação no Yahoo Notícias. Na verdade, é difícil saber onde a Tencent não tem participação, né, Lucas? Dentro do território norte-americano. E a Temu, que nós falamos aqui na semana passada, foram 2 bilhões de dólares investidos só na Meta. E a gente conversou aqui que a partir da matéria do Wall Street Journal, esse valor pode ser bem maior do que a Temu investiu em publicidade em território norte-americano. E aí não é ameaça, né? Aí, por essa perspectiva, não é ameaça. Então, com esses camaradas, tá tudo bem. E aí tem outros pontos também. E a indústria automotiva chinesa, o Lucas. Tem reportagem aqui mostrando a preocupação norte-americana com a indústria automotiva chinesa. Claro, os caras estão crescendo aí, a gente tem falado constantemente, inclusive, sobre isso. Até brinquei outro dia que virou um programa automotivo, né? Virou um canal automotivo. E aí, com os carros, eles também vão alegar segurança nacional? Os carros da BYD, por exemplo, vão espionar a América para o governo chinês? Porque o que não falta nesses carros, hoje em dia, são sensores, né? Ou eles vão abrir o jogo e admitir que é puro protecionismo? Então, tem algumas coisas que me parece ali que ficam no limite ali do espetáculo político. Se há uma preocupação com a segurança e uma possível influência, por exemplo, nas eleições, como alguns estão dizendo, então a gente teria, quer dizer, a gente não, né? Eles teriam que regular também Meta, Google. Vamos lembrar que em 2016, comprovadamente houve influência nas eleições norte-americanas, por exemplo, por grupos russos, e tudo aconteceu no Facebook, ou seja, no quintal ali do tio Sam. E aí tivemos alguma regulamentação junto ao Facebook ou qualquer outra plataforma similar? Algo de fato contundente? Não, né, no meu entender. Muito se falou, mas regulamentação mesmo até agora não teve. Portanto, não se trata de fato de uma tentativa de regular o setor. No meu entender, é um ataque direto ao TikTok. Por quê? Porque o TikTok virou um alvo bacana de se bater, Lucas. De alguma maneira, o cálculo político que esses camaradas estão fazendo é que assim, vale a pena bater no TikTok para ganhar voto aí dos patriotas, dos teóricos da conspiração e por aí vai.
Por isso, no meu entender, esse circo político tem total relação com isso tem total relação com tudo que a gente discutiu aqui na semana passada sobre regulação, mas na verdade é muito mais um espetáculo ali para posicionar políticos, para posicionar congressistas, talvez num cálculo ali de tentar ganhar mais votos de um lado ou de outro. Você veja que nisso democratas e republicanos não têm divergência, né? A votação foi maciça ali para banimento do TikTok. E da mesma forma que acontece em outros países também, política é política, né? Acontece aqui também. Todos nós sabemos que o medo é uma das coisas que mais vende, entre aspas, quando falamos de política. O presidente Joe Biden, por exemplo, disse que se o projeto passar pelo Senado, ele não vai vetar, ele vai assinar e dar sequência. Mas saiu uma matéria aqui, ô Lucas, essa semana do The New York Times, mostrando o quanto a campanha do próprio Biden tem se baseado no TikTok para se alavancar entre os públicos mais jovens. Aliás, não foi só do Biden, apareceram aí reportagens de outros congressistas que fizeram fama e ganharam eleição graças à campanha no TikTok, e agora os caras estão votando a favor do banimento. O Trump, na sua época, também tentou proibir o aplicativo. Agora, ele próprio está criticando o projeto, afirmando que se restringir o TikTok, isso vai beneficiar demais outras plataformas como o Facebook. E aí você vai me perguntar assim, Bruno, mas tem a questão da segurança nacional. E, de fato, Estados Unidos e China são adversários, grandes adversários comerciais e, de certa maneira, no campo das ideias, mas nesse caso, acho que mais para que eles façam festa no palanque para suas torcidas, né, do que, de fato, uma disputa real. Portanto, tanto de um lado quanto de outro, eles precisam fazer esses acenos, jogar com a torcida, mas na prática, essas duas grandes economias estão bastante entrelaçadas, ô Lucas, querendo ou não. E aí, um questionamento que eu faço, uma provocação que eu faço aqui, será que a América vai voltar a produzir seus bens de forma doméstica? Que era o lema lá do Make America Great Again, mas tem o custo dos trabalhadores, né? Tem regulamentação, tem tudo que, por óbvio, existe uma economia mais desenvolvida que vai fazer com que seja mais caro produzir por lá. E aí, nesse caso, também não tem ameaça, fica tudo sendo produzido na China. E aí não são mais adversários, né? Então, se a gente esquecer todo o storytelling ideológico que é produzido por lá para lidar com o Homer Simpson, vamos tratar da coisa na prática, que é muito mais uma disputa econômica. A gente pode até ser meio cínico aqui, né, Lucas? Qual guerra não envolve, no seu início ali, uma disputa econômica, né? Então, de fato, eles têm ali uma questão de segurança, mas, no meu entender, eu acho que não é isso que está em jogo. E aí tem uma última questão, que aí eu acho que seria muito mais justa. Seria muito mais justo, ô Lucas, tratar isso como uma regulamentação de empresas de mídia, que existe lá, existe inclusive aqui no Brasil também. Se você tem uma restrição à participação de sócios e de capital estrangeiro no que diz respeito a empresas de mídia. O controle majoritário tem que estar em pessoas naturais daquele país. Esse é o tipo de restrição que existe aqui no Brasil também. Então, se eu tenho uma empresa de mídia, isso não pode estar 100% ou mais que 50% na mão de acionistas estrangeiros. Por que que existe isso? Né? Porque entende-se o potencial da indústria de mídia de fazer propaganda, agir contra interesses nacionais e por aí vai. Só que aí tem uma outra questão. Por que que não se pensa nisso? Seria muito mais justo, vamos estender isso aqui como empresas de mídia, e aí tem que obedecer a essa restrição. Mas abriria, é óbvio, né, Lucas, um precedente gigantesco. Nenhuma Big Tech que é isso, porque se as plataformas digitais forem encaradas como empresas de mídia, como eu acredito que são, elas passam a ter automaticamente uma responsabilidade muito maior sobre tudo que é publicado. E com isso cai por terra todo aquele papo que eles usam como escudo ali, ligado à liberdade de expressão e teorias disso ou daquilo. Porque, né, sabe por que não tem os malucos falando na TV fechada ou nos canais convencionais? Porque ali
da mesma forma, as barbaridades, da mesma forma que a gente vê em redes sociais, porque ali, na hora de chegar a ação judicial, ninguém tem dúvida sobre o endereço, né, para onde aquilo vai. Agora, quando vai para uma plataforma digital, isso fica nebuloso e óbvio que se faz muito dinheiro com publicidade no digital. Então, se eu tratar essas plataformas como, de fato, empresas de mídia, elas teriam que ter custos ali com compliance que hoje elas não precisam ter. E aí, óbvio, né, ninguém quer tratar, porque se eu entender, o TikTok é uma empresa de mídia, pô, mas então o Facebook, o YouTube, enfim, todas as outras também não são empresas de mídia? Aí, meu filho, o Lucas, fica realmente, olha, aquela história, eu não sou empresa de mídia, eu só forneço a estrutura. O Lucas e o Bruno que estão publicando lá, ó, eu só forneço a estrutura, eu não tenho de certo. Mas a partir do momento que eu tenho uma influência midiática e vivo de publicidade e forneço a estrutura, se o Bruno e o Lucas aqui estão atacando A, B ou C, qual a responsabilidade que recai também sobre elas? E será que eles podem dizer isso? Não, não tem nada a ver com isso, eu só trabalho aqui, aquela velha história. Portanto, para terminar, que eu já falei para caramba, Lucas, claro que para as big techs essa perspectiva é ótima, eles não serem encarados como empresa de mídia, e que fique claro, não estou aqui defendendo o TikTok, não gosto do TikTok enquanto formato. Acho deplorável, Lucas, que o ser humano tenha caminhado para preferir consumir conteúdo dessa maneira que acontece no TikTok. E eu tenho TikTok, porque inclusive eu posto trechinhos aqui do nosso programa, eu posto por lá também. Então eu tenho uma mínima presença ali, mas eu tento rolar o feed ali e não consigo entender ainda muito bem a dinâmica. Mas é claro, né, Lucas? Eu tô com 43 anos, eu já deixei de ser o público-alvo dessas plataformas já tem um tempinho. Lucas Xavier, já tem gente até se antecipando que vai comprar o TikTok, o ex-CEO da Activision, o ex-secretário do Tesouro norte-americano, todo mundo querendo comprar o TikTok. Talvez isso colasse até com uma segunda notícia que depois a gente vai trazer aqui, do senhor Elon Musk, já que ele está querendo investir em vídeos, né, Lucas? Vamos fazer o seguinte, Lucas, vamos abrir eu e você um Kickstarter para a gente ver se a gente consegue angariar fundos para nós comprarmos o TikTok. Pelo menos a versão americana do TikTok, Lucas. Eu acho que, eu acho que poderia fazer bastante sentido aqui, mas na nossa crescente aqui e bem contrariando aqui o formato do TikTok, porque a gente faz vídeos mais longos e lá são vídeos mais curtos. Mas assim, eu acredito que isso, esse levantamento de informações, esse debate de informações, tem muito interesse ali, principalmente nas questões das eleições presidenciais, então um levanta um barulho daqui, outro levanta outro barulho dali, e isso hoje é rastreável. Então a gente consegue, olha, quando eu levanto essa bandeira aqui, a gente é isso, é aquilo, de repente eu consigo em alguns lugares dos Estados Unidos ter mais engajamento. Às vezes o cara acredita mais em mim, às vezes faz mais sentido para ele que acredita em economia em formato X. Às vezes, quando eu não falo isso, pessoas reagem de outro jeito, então isso aumenta de repente a confiança e a possibilidade de voto em mim. Eu acho que isso também tem um viés nesse sentido. Não as eleições vão ser agora em 2024, então, se não me engano, vai ser em novembro de 2024. Então, eles estão fazendo barulho, como aqui também acontece muito, e aqui muitas vezes o barulho na possibilidade de proposta, de arrumar rua, arrumar aquilo e isso. Ali não, é mais uma proposta econômica, uma proposta que visa, que tem ali os seus vieses, então assim, tem todo esse formato e tem todo esse contexto também que acontece. Sim, Eu sim, sim. acredito isso não deve andar muito ali, chegando próximo ou mesmo depois ali das eleições, porque assim, o valor como um todo, de repente ali do TikTok,
que ele entrega ali para os seus clientes, para os seus usuários finais, talvez sejam maiores do que esse viés. Por exemplo, que eles estão trazendo totalmente voltado ali para um benefício específico. E o valor que esse posicionamento entrega, ainda assim é melhor do que o valor que o TikTok traz para toda a economia ali, para manter essa economia girando ali, e muito também porque TikTok trouxe um novo tipo de economia ali também. Então, com trabalhos mais curtos. Então, tem essa questão, com vídeos mais curtos. E hoje, a maioria das pessoas e o público tem crescido, assim, poderosamente, das pessoas que gostam de vídeos curtos. Recentemente eu vi uma pesquisa do. Esqueci o nome, mas é um centro de pesquisa e desenvolvimento brasileiro que uma das partes que foi pontuada é que pessoas que curtem vídeos até 15 segundos, esse índice cresceu bastante e ele aumentou a janela. Então, por exemplo, eu não lembro exatamente o número, mas não era, por exemplo, de 21 anos até 26 anos. É, por exemplo, de 21 anos até 37 anos. É alguma coisa nesse sentido. A janela aumentou e o público aumentou também. É, assim, por público. Por um público que desejava ter vídeos mais curtos, no final das contas. Então, eu imagino que isso não deve, no final. Se acontecer, vamos lá, se acontecer, eu acho que deve ser com alguns parênteses ali bem grandes, algumas coisas que favoreçam, ainda assim, a economia girar e perder um player desse tamanho nos Estados Unidos. Eu imagino que tem ali os seus pés, um pé atrás, alguma coisa assim, para um grupo, mas mesmo assim eu acho que ainda o valor de ter esse cara dentro dos Estados Unidos, rodando na maior economia do mundo, faz todo sentido, até mesmo para a questão olha, poder. A gente tem um poder aqui, a gente tem as maiores economias, as maiores empresas, os maiores players funcionando e rodando aqui dentro da nossa terra. Também tem esse ponto de vista que eu imagino que pode ser o mais próximo de uma solução Ô final. Lucas, e você tocou num ponto muito importante. Se eu não me engano, são quase 170 milhões de usuários só nos Estados Unidos. Inclusive, né, o TikTok, a gente já tinha falado sobre isso semana passada, mais uma vez eles pediram lá que seus usuários entrassem em contato com seus representantes no Congresso. E aí o pessoal estava comentando que o TikTok conseguiu uma façanha que é forçar a garotada a ligar para os seus senadores. Quer dizer, então, de fato, se pegar por esse exemplo, o TikTok é uma potência política, né? Porque você tirar essa juventude da inércia, fazer ele ligar, essa juventude ligar para um senador, ô Lucas, para cobrar alguma coisa, é Uhum. realmente assim, nossa, eles. Então, por essa perspectiva, é uma ameaça política verdadeira. Total. Né? Aham. O jovem para pegar, não vou ligar, vou ligar para senador. Olha que a garotada tá ligando. Né? Mas são 170 milhões de usuários, muitas pequenas e médias empresas que têm seu fluxo ali graças ao TikTok. E a gente até noticiou também algumas semanas atrás o quanto o TikTok estava crescendo no e-commerce. Lembra que a gente falou disso aqui? Que o faturamento também bilionário com aquele modelo de venda ali de uma espécie de live e-commerce que o TikTok vem investindo também em território norte-americano. Portanto, é um impacto econômico grande. Tem muita gente dizendo também que não deve passar isso pelo Senado. Ou se passar, como você disse, vai passar com alterações, vai passar com ajustes, não vai ser tudo isso. Mas me parece, eu não estou dizendo que não existe a questão da segurança nacional, tá? Esse pessoal também não vinca, Bruno, claro que existe. Os Estados Unidos é um país que está sempre de prontidão ali para ser atacado por várias frentes diferentes. É claro que existe essa preocupação. Agora, o que é desproporcional, Lucas, é a preocupação só com o TikTok. De alguma maneira, o TikTok virou um alvo preferencial ali. E enquanto outros com outros, faz negócio lá com. E quem não deve estar gostando nada disso é o Tim Cook, né? Porque depois a retaliação veio o quê? Proibição em cima de venda de iPhone.
como a gente já viu, Sim, né. é. Então, assim, ninguém está negando a questão da segurança nacional. Agora, por que só o TikTok, né? E, eh, enfim, mas, Lucas, vamos continuar acompanhando, Lucas. A novela ainda não se encerrou. Vamos ver nas próximas semanas o que teremos de novidade.